Graça e paz, que o amor do nosso eterno Pai seja com todos vós. Amém. Mais uma vez aqui, missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Aleluia. E que não seja um jargão, mas uma palavra profética na vida de cada um de nós. Amém? Bom dia para todos, rapaz. Independente do horário que esse vídeo for visto, quem me conhece sabe que o meu cumprimentar sempre bom dia, pois eu costumo falar que o dia só acaba um pouquinho antes da meia-noite, às 11h59, 11 horas 59 minutos e 59 segundos. Então, em qualquer hora, eu desejo sempre que aquele dia seja bom. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, hoje para tratar de um assunto, meu modo de ver, até interessante. É sobre conselhos desse atual conjuntura que a gente vive. Eu não estou falando especificamente da pandemia, mas dos tempos que a gente vive. Muitos têm procurado socorro, muitos têm procurado orientação em lugares onde não são adequados, com pessoas, e em outros casos, até em locais, e até com pessoas que seriam adequados, mas que muitas vezes também não encontram. E a passagem é o livro de Salmos, o capítulo 1, a gente vai ler só do 1 até o 6. É só o que tem, né? Mas quem quiser abrir, vou dar um tempinho. Lá está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que ao vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, nesses tempos que eu estava meditando sobre ele, eu achei interessante algumas questões que eu pude capturar aqui, que o Espírito revelou. E eu percebi uma coisa: ele mostra, passo a passo, uma armadilha para atrair, tragar e manter pessoas em cativeiro. Esse processo, ele começa quando não se atenta para o versículo 2,
que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí o que acontece? Quando vêm as dificuldades, aí as pessoas que estão passando pelas tribulações vão correndo atrás de ajuda. A questão é o tipo de ajuda que vão buscar, o local onde vão buscar, as pessoas com quem vão se socorrer. E, na grande maioria das vezes, essas pessoas não são aptas e capazes de levar o socorro. E são inadequados, né? E aí começa a se estabelecer o que eu intitulei de 3 processos, né? Para poder cair nessa armadilha. E o primeiro processo é a aproximação. 1 Coríntios 15:33 fala o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se passa a necessidade, a pessoa está com problema e aonde buscar o socorro? A palavra diz, em Salmos também fala, que o meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. A questão é que na hora da dificuldade, a gente se esquece e aí costuma buscar em outro lugar. E por que muitas vezes se esquece? Porque não estamos ou não estão alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Muitos até pensam que estão, né? Mas na hora que chega a dificuldade, que eles acabam não aguardando, não esperando o socorro do Senhor e acabam indo por outras bandas. Então, essa é a aproximação. Então, já conhecem, já tem um convívio, porque nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo nós temos contato com todos os tipos de pessoas, e assim temos que ser, porque nós temos que ser luz, e no meio dessas pessoas a gente tem que tentar levar luz até elas, e são conhecidas. Só que a gente passa a conhecer essas pessoas, conhecemos o ambiente onde elas vivem, muitas vezes conhecemos o ofício, e naquela dificuldade a gente se lembra de algo que ela pode trazer esse socorro e a gente vai se aproximando dela, e aí, para poder ouvir, para poder pedir algo, só que esse tipo de pessoas não tem nada para oferecer. E a gente continua indo. E aí, essa insistência, essa aproximação devagarinho, com o tempo, ela vai gerando o segundo passo, né? O segundo processo, que é um envolvimento. E o versículo 1 do livro de Salmo, né, na parte B, diz o seguinte: nem se detém no caminho dos pecadores. A gente pode conhecer, inclusive, a gente pode conviver, a gente não pode se deter no caminho, a gente não pode estar junto, convivendo e partilhando daquilo que eles têm para dar. Porque o que eles têm para dar não é alimento sólido, não é alimento de vida. O que tem para dar é alimento de morte. E aí começa esse envolvimento. Devagarinho, vão se envolvendo. E no Salmo também, no 42, versículo 7, fala que um abismo chama outro. Então, você se aproxima, depois você começa a se envolver, e à medida que a luta vai ficando maior, você vai se envolvendo cada vez mais, e aí se passa para o
versículo para a parte C do versículo 1, que está escrito: nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, se aproxima, se detém e depois se assenta. E aí, quando se assenta à roda dos escarnecedores, na roda dessas pessoas que estão trazendo conselhos que não são conselhos de vida, é aonde começa o cativeiro ser estabelecido. Aí, essa pessoa é, como foi falado lá em cima, ela é tragada e ela é feita prisioneiro. E conselho, essa palavra, o significado dela, ela se refere a uma opinião, um parecer, um aviso, um ensinamento, uma advertência. Significa também uma reunião de pessoas que buscam deliberar ou solucionar um assunto, uma comissão. Então, é mais profundo do que simplesmente chegar, sentar do lado de alguém, estou com um problema, me aconselhe aqui, o que eu devo fazer? Se a gente observar com cuidado, com muito cuidado, aprofundar um pouquinho mais, no versículo, na parte A do versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí a gente pode perceber que esse conselho que está sendo referenciado, que está sendo falado ali, não se trata apenas de uma opinião de um indivíduo, um parecer, um aviso ou uma advertência, como está ali o significado. Vai muito mais além, mas vai muito mais além mesmo. Ele pode ser entidades, representações, tipo conselho de classe, um conselho municipal, pode se referir a uma entidade que representa uma classe, aqui naquele caso lá, um conselho de classe estava falando de escola, de estudo, aqui uma entidade que representa uma classe, que classes seriam essas? Seriam aqueles conselhos que normatizam uma determinada profissão, são os conselhos regionais e conselhos federais. Então, temos a OAB, dos advogados, o CREA, né, para os engenheiros, arquitetos e agrônomos e por aí vai, CRA, para os administradores, CRC, para os contadores, CRP, para os psicólogos, CRM, para os médicos e por aí vai. E esses conselhos, eles regulamentam e orientam e disciplinam. E nesse primeiro versículo, ele vai falar exatamente disso, de um conselho que não é simplesmente a fala de uma pessoa, mas de uma instituição, de uma entidade. Andar segundo o conselho dos ímpios fala de alguém que busca ensino e orientação de fontes não confiáveis, como já foi falado. E essas fontes não confiáveis, elas geralmente elas estão questionando ou está distante dos princípios estabelecidos por Deus. Então, já não tem o que oferecer para aqueles que são servos, estão passando por problemas, e tentar buscar socorro em um conselho desse tipo de pessoas. Essas pessoas, esse tipo de conselho, essas entidades, pode ser uma entidade ou pode ser alguém que não renova a mente em um culto racional e, assim, aos poucos,
vão sendo tomado forma do mundo. Então, o que acontece? Se eu pegar o meu exemplo, eu estou passando por dificuldades e eu já perdi as esperanças, porque já dobrei o meu joelho, já orei, acho que orei até mais do que deveria, já pedi socorro até mais do que deveria, e Deus não me socorreu. Eu começo a procurar conselhos nesses ambientes, a minha mente, ela vai sendo bombardeada por esses conselhos, por esses acessos, por essas palavras, e tudo aquilo que foi plantado em mim, que eu, nas leituras de palavras, nas orações, no andar com Deus, diante da dificuldade, eu vou permitindo que a minha mente vá sendo tomada e os deleites e os socorros que vão chegando, que nada mais são do que ciladas, vá fazendo com que a minha mente ela deixe de ser renovada em um culto racional e aos poucos eu vou tomando forma daqueles que estão me aconselhando. É o que está escrito lá em Romanos 12, né, de 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a gente fique preso, não é que a gente fique cativo, não é que a nossa mente fique voltada para o maligno, presa por ele, e nem tampouco a gente fique passando dificuldades e passando necessidades, a ponto de buscar socorro onde não deveríamos ir. A vontade de Deus é que a gente permaneça firme nele, é que a gente tenha conhecimento e entendimento de quem ele é, do que ele pode fazer e de que ele pode nos socorrer, e que não tem necessidade nenhuma de irmos atrás de alguém ou de algo que esteja fora dele para poder tentar trazer o socorro. Porque o que acontece? Quando você busca esse socorro fora, que não seja em Deus, você vai estar gerando uma dívida. E essa dívida, em algum momento, ela vai ser cobrada. É possível não perceber que se trata de algo simples. Quando você dá uma olhada lá no versículo 1, lá naquele conselho do ímpio, se você prestar com bastante atenção, você vai perceber que não é algo simples, visto que todo conselho ele tem um representante, ele tem um líder, ele tem um presidente, ele tem um mentor. Se nós fôssemos falar apenas de questões naturais, como eu citei ali os conselhos regionais e federais, se nós fôssemos falar apenas da questão natural, então ficaria fácil identificar quem são os líderes, quem são os representantes. Esses conselhos, eles vão deliberar, eles vão normatizar e eles vão também punir. Vai ter punição. Quem é profissional, devidamente registrado, devidamente capacitado, e atua nessa profissão, eles têm normas para poder seguir. E tem orientações que são dadas e procedimentos para você desenvolver o seu trabalho. E quando você não faz isso, você sai da linha, você sai da regra, há penalidade. Essas penalidades podem vir por advertência e pode vir até mesmo em se perder o seu registro e você deixar de poder trabalhar nessa área. E na questão espiritual, não é diferente. Esse conselho, ele se refere a um organismo que está debaixo de ensinamentos de demônios.
não dá nem para poder falar uma palavra mais amena, mas são conselhos que estão debaixo de ensinamentos de demônios. Quando se busca um conselho ímpio, busca de alguém que tem por senhor, que tem por mentor, que tem por líder ao próprio Satanás. Quando se busca um conselho ímpio. Então, observa só, um conselho ímpio. Um conselho, a gente viu lá em cima, que pode ser uma aglomeração, que pode ser uma entidade, que pode ser um grupo. E aí, esse conselho, ele está representando o reino das trevas. Então, o conselho ímpio está representando o reino das trevas. E quando vamos atrás dessas pessoas que estão fora dos padrões éticos, no que diz respeito à palavra de Deus, fora dos princípios, eles estão buscando conselhos que estão diretamente sendo alimentados pelo reino das trevas. E de lá nós sabemos que só vem coisas para poder matar, destruir e cativar o homem. Em 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: nos quais o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, esse conselho ímpio, que vai fazer com que você se envolva, que vai fazer com que você se aproxime e que vai fazer com que você permaneça e se estabeleça ali, ele vai atacar sua mente, vai cauterizá-la para que para que essas pessoas fiquem cegas e não consigam mais entender e não consigam mais aceitar o evangelho vivo, a sã doutrina, a palavra como sã doutrina. E aí ela verdadeiramente ela vai ficar cativada, que são através do Senhor, do seu Senhor, que passa a ser não mais Cristo, mas passa a ser Satanás. Agora tem o outro lado. Aqui, no 2 Coríntios 4:4, ele está falando dos incrédulos. Dos incrédulos. Então, ele vai lá e cega o entendimento. Agora, tem aqueles que, como eu comecei a falando, de pessoas que estão seguindo, estão andando com Deus, em um determinado momento passam por problemas e dificuldades e começam a andar por caminhos tortuosos, caminhos estranhos, que podem levar à morte, a cativeiro, é pior ainda. Pior do que esses incrédulos são esses filhos da luz que deixam essa sã doutrina, como falado, e buscam essas doutrinas de demônios, que são influenciados por pensamentos malignos, que não se contentando com o que tem, sempre querem mais poder e ganância. E aí é complicado, porque uma coisa é quando você está passando dificuldade, quando você está passando dificuldade e necessidade, você está precisando de um socorro, às vezes não tem como fugir, citando o exemplo agora daqui da pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam familiares, a questão de morte, muitos casamentos foram desfeitos, não somente por morte, mas porque muitos não se toleraram e muitos se afastaram e acabaram se separando, filhos, crianças perdidas sem saber o que fazer, e aí, em alguns desses casos, algumas pessoas e nós, da Missão Ressignificar, já, na pessoa do pastor Cleito, já socorreu pessoas que já estavam caminhando para a prostituição para poder conseguir trazer alimento para dentro de casa. Pessoas que estavam se envolvendo com drogas para conseguir trazer alimento para dentro de casa. Não vou dizer que é aceitável,
mas é aquele momento de desespero. Agora, pior do que esses são aquelas pessoas que são filhos da luz e fazem isso por conta de poder e por questão de ganância. E aí começam a se envolver com essas situações. E aí nem sempre vão se envolver com pessoas, mas já vão direto para o conselho ímpio. Permite que a sua mente seja atacada, começa a entrar com esses pensamentos, e aí começa a aceitar que pode, diante da posição que tem, diante da posição que ele tem, tirar vantagem daqueles que estão sendo que estão acompanhando, que estão esperando dele uma orientação, que estão esperando dele uma palavra de vida, uma palavra de socorro, um caminho para poder seguir na dificuldade, um caminho para seguir naquele momento de angústia. E aí, o que a gente tem visto muito nesses dias, essas pessoas que deveriam estar gerando vida, elas vão começar a entrar nesse processo, a estabelecer o processo, a estabelecer o processo, que lá eles já estão, vão começar a estabelecer o processo nas vidas dessas pessoas, exatamente de cativeiro. E essas pessoas, muitas vezes, por falta, esses que estão entrando em cativeiro, através desses líderes que deveriam ser guiá-las no caminho da luz, na sã doutrina, essas pessoas que deveriam estar caminhando junto com eles, o que eles vão receber desses líderes? Vão receber essa doutrina que não é mais sã, mas ao mesmo tempo são aqueles que não vão orientar ou observar as escrituras para saber o que está sendo falado está de acordo, saber se aquele ensinamento está de acordo. Porque um dos significados, inclusive, de conselho, também é ensinamento. Não sei se eu li lá em cima, não sei se eu coloquei, mas quando eu pesquisei um dos significados de conselho, também é ensinamento. Então, se busca o ensinamento, mas o que eu estou aprendendo? O que me está sendo ensinado? Está de acordo? Está de acordo com o que eu aprendi? Com o que está escrito na palavra? Porque não é só pelo fato de ser uma pessoa religiosa, de ser uma pessoa que conhece a Deus, de ser uma pessoa que, teoricamente, anda com Deus, que verdadeiramente está em Deus. Como foi falado, como eu já falei um pouquinho antes, muitos e muitos e muitos líderes hoje que falam de Deus, aquele vigor que assim você chega se entusiasma, mas que quando você vai analisar direitinho, não está coerente com o que diz as Escrituras, não está coerente com o que diz o Evangelho. Então, o que fazer? Como sair disso? Se aqueles que estão sendo aprisionados dentro da própria sã doutrina, dentro do próprio Evangelho, daqueles líderes que deveriam ensinar a conduzir pelo caminho certo, estão ensinando a andar pelo caminho errado. E aí muitos se frustram, muitos se decepcionam, e aí acabam que adentram no caminho do erro de verdade e não querem mais sair dali, agora por uma opção. E aí é difícil realmente chegar nesse coração, é muito difícil. E no que diz respeito dessa questão desse conselho, dessa questão de poder, a gente pode observar
que em Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades pervertidas que andavam segundo o conselho ímpio, e ali era estabelecido realmente um conselho ímpio, não tinha nada de Deus ali dentro. Tinha um momento em que Ló foi para lá com sua família, quando se separou de Abraão, tinha um referencial. Mas até então, pelo que diz as Escrituras, pelo que a gente entende pelas Escrituras, eram duas cidades totalmente pervertidas, a ponto de tudo que eles fazerem lá, nada, absolutamente nada, voltado com pelo menos maquiado do que fosse agradável e honrado ao Senhor. E aí o que acontece? Aquela situação em Sodoma e Gomorra é o que está escrito lá em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as imundícies, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas e coisas semelhantes a estas, contra as quais os previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E aí, esse tipo de comportamento, esse tipo de conselho, vamos dizer assim, a cidade que era totalmente pervertida, ali só tinha conselho ímpio mesmo, o fim deles vai ser o que está lá no final do capítulo 1, do versículo 6, né? Não tem escapatória para eles, é morte. O fim deles, Deus já sabe qual é. O fim deles é morte. Então, não tem como. Outra situação é a questão de Nimrod. Nimrod, lá em Gênesis 10, no Gênesis 10, de 8 a 9, fala o seguinte sobre ele. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. É o que está escrito lá. Ele influenciou um povo inteiro. A questão é que o poder o corrompeu, como foi falado lá em cima. O poder corrompe, e o poder corrompeu a Nimrod. Sendo poderoso e corrompido, o que acontece quando uma pessoa tem destaque? Quando a pessoa se destaca, e hoje está bem latente essa situação por conta da tecnologia, principalmente redes sociais, começam a ter seguidores. Quantos mil seguidores você tem, fulano de tal tem tantos seguidores, e a gente vê muito por aí, principalmente em programas, a gente vê muito em filmes, que as pessoas muitas vezes ficam preocupadas em saber quantos seguidores tem, que o que está sendo falado, o que está sendo colocado, o que está sendo proposto ali por ela, se vai atrair mais seguidores. E, infelizmente, isso tem acontecido dentro do meio do que se chamam povo de Deus. Muitos estão preocupados com o que vão atrair, com aqueles que vão segui-los, com aqueles que podem, de alguma maneira, ajudá-los a conquistar aquilo que agora, com a mente totalmente não mais racional, segundo o culto que deveria ser, no que diz respeito à palavra do Senhor, no que diz respeito a Deus, aí eles vão buscar
a dar o que aqueles seguidores querem para eles conseguirem o que eles querem. E aí, nas redes sociais, quem me conhece sabe que eu não sou muito de rede social. Dependendo de como você anda na rede social, você pode simplesmente ser uma pessoa, no que diz financeiramente, muito próspera. Sem contar que pessoas vão te seguir simplesmente pelo que você é ali dentro daquele local. Então, você vai influenciar. Você tem como influenciar. E, infelizmente, muitos líderes hoje, eles estão influenciando pessoas, muitas vezes não na forma correta, não na sã doutrina, para que eles possam, de uma forma ou de outra, usufruir das benesses do retorno por esse número de seguidores. E, para finalizar ali a questão de Nimrod, a gente sabe que a influência dele foi tão grande que ele chegou a influenciar as pessoas a ponto de construir uma torre para que pudesse chegar ao céu. Aí já não é mais o capítulo 10 de Gênesis, mas o capítulo 11. Outra questão bem complicada, já lá nos tempos de Jesus, e nesses 2000 anos de lá para cá não mudou absolutamente nada, nós temos um outro conselho, o Sinédrio. Mateus 26:5-9 diz: Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para que pudessem dar-lhe a morte. E aí esse é um exemplo muito bem claro daqueles que se chamam homens de Deus. Aqui fala os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho. Se a gente parar para pensar na palavra ancião, a Bíblia, ela deixa claro que, em muitos casos, a gente pode observar a vida de Salomão, que quando ele chegou ao reinado, Salomão não, agora eu esqueci o nome do irmão de Absalão, que quando assumiu o trono, logo depois de Salomão, ele começou, quando tentou roubar o trono de Salomão, ele foi se aconselhar somente com jovens. Ele foi se aconselhar somente com jovens. E aí começou a fazer tudo de errado e não foi estabelecido. Ele se perdeu no meio desse caminho. E quando se fala em ancião, se fala em maturidade, se fala em experiência, e eu costumo falar que maturidade e experiência não tem nada na vida que substitua, porque a gente vai adquirindo a partir do momento que a gente vai vivendo, e quando a gente anda e vive nos caminhos do Senhor uma vida inteira, você vai ter o suficiente para poder aconselhar. E a Bíblia manda que a gente consulte os anciões, porque eles têm verdadeiramente ensino de vida para poder passar. E no dia a dia é assim. Pouquíssimo se busca aconselhamento com pessoas que ainda não se estabeleceram. Por quê? Porque ainda estão aprendendo. Não desmerecendo. Existem muitos jovens com muita sabedoria, com muito conhecimento, e que eu conheço alguns que deixam muitos adultos no chinelo, mas que não é via de regra. Isso são exceções. O aconselhamento está na questão do que eu falei, está mais com os anciãos. Então, tem maturidade e tem experiência. Então, tem conteúdo para poder passar. A questão é que aqui, neste caso,
do Sinédrio também tinha uma questão do poder. Eles não queriam perder o poder. E aí a gente pode ir até um pouco mais além. Eles eram doutores, eles eram escribas, eles eram sacerdotes, mas eles não se atentaram porque estava escrito ali no Antigo Testamento, né? Nos 66 seria a Bíblia inteira, 27 seria o Novo Testamento, segundo a Bíblia evangélica, salvo engano, seriam 39 livros ali no Antigo Testamento. E eles não se atentaram ali porque estava escrito. Então, quando Jesus chegou, eles estavam como que cegos. Estavam cegos, com o inimigo cegou a ponto de eles não reconhecerem o que foi falado de Gênesis até Malaquias, de que o Cristo iria chegar. E eles não reconheceram. Eles não reconheceram porque o poder, a posição de destaque onde eles estavam era confortável. E eles poderiam perder alguma coisa. Aqui, né, esse aí é um exemplo bem claro na questão do Sinédrio, de como Satanás, ao perceber o que há de verdade nos corações, e aí que muitas vezes não são coisas, intenções boas, invade a mente e estabelece um domínio. Então, a mente do Sinédrio, ela foi dominada. E isso não aconteceu do dia para a noite. As coisas, eu sempre falo, nossa, desde quando eu ainda não era convertido, eu sempre falei que as coisas, elas não acontecem do dia para a noite. Elas vão vindo de forma gradual, elas vêm de forma devagar, sorrateiramente, sem apresentar que é de aparência má, que é de aparência ruim. E a gente vai se deixando levar e quando percebe, já está envolvido. E isso aconteceu. E isso aconteceu com o Sinédrio. Eles não se atentaram para a lei, eles não permitiram em se debruçar pelas Escrituras e orar a Deus para que essas Escrituras chegassem à sua mente de forma sã. Mas eles simplesmente, como eu costumo falar, eu falo quase sempre isso, eles monopolizaram Deus, eles achavam que Deus era só para eles, e aí eles excluíram muita gente, e com isso daí a mente deles totalmente ficou cativa e ficou cauterizada, como eu gosto de falar. E aí a concretização dos planos do maligno acontece nos planos do maligno no Sinédrio. Em João 18, 13 e 14 está escrito: e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. A morte, o sacrifício, nesse caso aí, levar um homem à morte, não é atitude de pessoas que estão na liderança ou de qualquer outro tipo de pessoa, principalmente de quem está na liderança, levar alguém à morte por conta de um povo. Não era esse sacrifício. E eles aproveitaram essa oportunidade para poder fazer isso. A morte de um homem em sacrifício para que morresse pelo povo. Isso é abominação.
a que ponto que a mente deles chegou. E aí, aquele que se envolve com conselhos ímpios, com o tempo, pode deixar de ser apenas um opositor a Deus e seu reino e se tornar perverso e malvado, a ponto de cometerem homicídio, como foram com os componentes do Sinédrio. E aí, essa questão do que vai acontecendo gradualmente. Elevo meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro, ele só vem do Senhor e de nenhum outro lugar. Pior é quando, muitas vezes, nós não vamos buscar esse socorro em um outro local, mas que a gente deturpa, modifica os ensinamentos do Senhor e aí começa-se a fazer coisas erradas, buscando embasamento dentro das Escrituras para justificar os seus erros. E ali foi o que eles fizeram. E aí foram lá e crucificaram a Jesus. Atos 9:1-3. Com relação a essa perversidade. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, Saulo, que foi formado aos pés de Gamaliel, que, segundo Pedro, quando fala, em uma de suas falas, ele fala, não sou como Paulo, que fala aquelas questões tão difíceis, eloquentes, de conhecimento, vamos dizer aqui no nosso linguajar de hoje, conhecimento literário, conhecimento, no nosso caso, de português, conhecimento das letras, muito bem formado e fala muito bonito, se fala-se muito bem, uma pessoa muito culta. Paulo foi influenciado a tal ponto de seguir pelo mesmo caminho. Afinal de contas, Estevão estava sendo apedrejado e para ele estava tudo bem. E morreu ali basicamente a seus pés. E aí, não só bastando nisso, ele concorda com o que o Sinédrio fala a respeito dessa seita, como diz ali, e ele vai atrás, ele recebe tudo isso de forma bem ávida e vai se candidatar a andar por todo lugar para poder prender essas pessoas. E aí o que acontece? Somente o evangelho vivo, que é o próprio Cristo, é capaz de reverter essa situação. A pessoa que chega no nível de Paulo não tem como mudar de vida, não tem como mudar de opinião, se a palavra, se o evangelho, se o próprio Cristo tirar toda aquela cegueira e renovar a mente, como está lá em Romanos 12, como foi lido, e renovar a mente. Só o evangelho, só as escrituras. E aí, como diz o pastor Cleito, é voltar urgentemente para as escrituras e não como um livro de leitura, mas como um livro, como está escrito lá no Salmo, no versículo 2, meditar dia e noite. E esse meditar dia e noite não é simplesmente ficar lendo o tempo todo, não, mas ficar observando com relação aos ensinamentos e procurar dali verdadeiramente o que é sã doutrina. Porque, como já falei aqui, e a gente observa, muitos usam este livro, muitos usam a palavra para poder justificar os seus erros, o que foi ali com o Sinédrio. Mudou alguma coisa nesses 2000 anos? Absolutamente nada, né?
Então, somente o Evangelho vivo, que é Cristo, é capaz de reverter essa situação. Ainda, dando sequência a Atos 9, foi lido de 1 a 3, agora nós vamos de 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí é só o evangelho mesmo para poder mudar a mente. E quando a mente ela é mudada, vai acontecer o que aconteceu com Paulo. Ele vai obedecer e aí ele vai mudar totalmente a mente, porque vai ser dito a ele que convém fazer. Ele vai ouvir agora sim de uma fonte saudável, ele vai ouvir de uma fonte de um conselho que tem palavras de vida para poder transformar toda aquela mente que foi formada desde lá de trás para poder chegar até um pouco antes daquele momento em se voluntariar para tentar pegar o máximo de pessoas para poder aprisionar pessoas que estão servindo e seguindo a Jesus Cristo. E aí nós, que somos esses que estamos seguindo, não podemos nos deixar influenciar por esses ensinamentos errados. E aí nós que somos esses que estamos seguindo, temos que obrigatoriamente, quando enxergarmos pessoas assim como Paulo, tentar colocar esta palavra na mente deles, sabendo que não somos nós que vamos mudar a vida deles, mas a palavra viva e eficaz, que vai entrar, vai dividir juntas e medulas, separar, entrar na alma e separar alma e espírito juntas e medulas e vai verdadeiramente transformar uma vida. Mas eu não posso fazer isso. Não vai ser por muito falar, não vai ser por muito ler, não vai ser por muito jogar versículos memorizados e decorados como se fosse uma pregação. Não. As palavras que têm que sair da nossa boca, elas têm que ser vivas. E elas têm que ser eficazes. Muito eficazes. E não é fácil. E muitas vezes não é fácil. Nos tempos de hoje, nessas dificuldades, muitas vezes a grande maioria está se acovardando, porque estão com medo de adoecerem. E eu não sei nem se eu posso ficar muito longe disso. Mas a verdade é que nos tempos de hoje, onde a igreja tinha que se expor, claro, com prudência, cumprindo todos os requisitos que são exigidos, usando máscaras, usando um certo distanciamento, higienização o tempo todo, para que a gente também não seja condutor de morte. E aqui eu falo exatamente de morte física, por uma contaminação, que já estamos sendo acusados de mortes por aí, então fica complicado. E agora que já quase chegando ao final, há dois tipos de ímpios. Lá nós vamos falar do conselho de ímpios. E nós vimos ali dois tipos de ímpios. Nós vimos um tipo de ímpio em Sodoma e Gomorra, e nós vimos um tipo de ímpio aqui no Sinédrio. Interessante é que a nossa língua portuguesa, ela separa
esses dois tipos de ímpio. Um é separado do outro por um simples acento. O acento, o ímpio, a palavra ímpio, que é acentuada, ela fala de alguém que é contrário à religião, que tem aquele seu discurso contra tudo o que vem, o que é de Deus. Religião é o que está lá no significado, né? Mas, interpretando, nós sabemos que religião não salva, religião não leva ninguém ao céu, religião não leva ninguém a Deus, o que leva é Jesus Cristo, o que leva é o Evangelho. Então, esse ímpio ele pode ser traduzido aquele que vai contra tudo o que é concernente a Deus e concernente ao seu reino, que foi falado lá atrás. O dedo sobe lá em cima, porque eu estou com o computador aqui, mas é o que foi falado lá atrás. E o outro ímpio é o ímpio sem acento. Esse se refere ao indivíduo mau e maléfico. Esse que acabamos de ler, ele está falando de Sodoma e Gomorra. Aquelas pessoas que são malvadas, aquelas pessoas que têm prazer. A Bíblia fala que tem pessoas que não dormem enquanto não praticam o mal. É este ímpio aí, que a nossa língua, que a nossa gramática separa, tirando o acento. E o outro com acento, a gente pode colocar as pessoas que vão contra tudo que é a sã doutrina, tudo que vão contra Deus. E o sinédrio, porventura, em um determinado momento, não começou a fazer parte disso? E, como foi falado lá atrás, esse tipo de pessoas que começam a andar, que começam a ir contra tudo o que é sã doutrina, tudo que é concernente a Deus, tudo que é concernente ao seu reino, em um determinado momento não podem se transformar em um ímpio sem acento, se referindo a uma pessoa má, uma pessoa maléfica, uma pessoa que não vai dormir enquanto não se faz o mal. Porque quanto mais a gente vai se distanciando de Deus e das coisas deles, mais endurecido vai ficando o coração. Quanto mais a gente se espera de Deus algo, eu conheço a Deus, eu estou dentro dessa doutrina. Quanto mais eu espero algo de Deus e esse algo não chega, e eu vou me entristecendo, e eu vou me entristecendo, eu vou me entristecendo, a ponto de me distanciar e, de repente, romper esse relacionamento, com o tempo, mesmo diante de princípios que foram criados, que essas pessoas foram criadas, e princípios de decência, pode chegar ao momento em que essas pessoas fiquem ali como aquele pessoal do Sinédrio, buscar matar. A gente vai lendo ali os evangelhos e volta e meia você vê, e buscavam oportunidade para poderem prendê-lo e matá-lo. Até que conseguiu. E aí, a traição veio dentro do próprio meio do seu grupo. Como a Bíblia fala, pai contra filho, filho contra pai, e aí entra tudo. Eu costumo falar, quando a gente vê crime nos dias de hoje, eu falo muito aqui com minha esposa, os primeiros suspeitos são pessoas muito próximas e de dentro da próxima família, dentro da própria família. Nos tempos de hoje, né? Hoje, esqueci de falar lá atrás, mas hoje é 16 de abril de 2021, nessa semana, a semana passada, a gente viu uma atrocidade de um casal, uma mãe com um padrasto, que agrediram uma criança, que essa criança veio a óbito. Essa criança veio a óbito. Tão grande é a maldade do homem. E essa maldade, ela só existe porque no coração do homem ele não tem mais espaço para essa doutrina, ele não tem mais espaço para o Espírito Santo, não tem mais espaço para Jesus Cristo. E aí, aos pouquinhos, as pessoas vão cometendo todo tipo de atrocidade.
E não vem devagarinho, e não vem de uma hora para outra. Ela vai chegando de forma sorrateira. E não é fácil. Nos dias de hoje, viver nos dias de hoje, eu costumo falar, Maranata, vem Senhor Jesus, porque não está fácil. Mas temos que estar firmes. Enquanto Maranata não se cumpre, temos que estar firmes. Temos que estar fincados na rocha que é Jesus Cristo. Temos que permanecer fiel, com os olhos voltados para o nosso socorro, que é Jesus Cristo. Não olharmos para um conselho ímpio. E esse conselho, que ainda no início seja uma pessoa querida, que seja uma pessoa amiga, mas que não professa, que não anda conforme o que está relatado nas Escrituras. Procuramos seguir o conselho dos justos. Aquele conselho que foi dito a Paulo pelo próprio Cristo, que ele ia entrar na cidade e que ele ia chegar na casa, ali ele ia permanecer, e o Senhor mesmo conduziu a quem fosse falar com ele e a quem fosse orientá-lo. É dessa forma. Então, né, já basicamente para finalizar, Sinédrio era um tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto por sacerdotes, anciões e escribas, né, já foi falado, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos. Conselho. Isso aí nada mais é que a descrição de um conselho. Então, amados, quem estiver ouvindo, e no momento que estiver ouvindo, que você seja o bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? É dessa forma que nós vamos resistir e permanecer. Não vamos atentar para o conselho ímpio. Aquele conselho que tem como mentor o reino das trevas. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te dou glórias, te dou graças por mais este momento, Pai amado, em que o Senhor nos permite estar, Pai amado, falando a respeito do que tu tem nos ensinado, a respeito, Pai amado, de como verdadeiramente permanecermos na tua presença. Que esta palavra, Pai amado, possa alcançar os corações e a vida, Pai amado, de todos aqueles que, porventura, estejam, Pai, agora necessitando de uma palavra amiga, de uma palavra de socorro, Pai amado, de um conselho que venha diretamente do céu, a fim de, Pai amado, de que pessoas que já estão, Pai amado, a ponto de desistirem, não possam buscar socorro, Pai amados, fora de Ti, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fora de Ti não há nenhum outro Deus verdadeiro, poderoso, Pai amado, que possa livrar o homem em todos os seus aspectos, Pai amado, corpo, alma e espírito. O Senhor é o Deus que cura, que sara e que traz remissão, Pai amado, dos pecados. Que cada um que possa ouvir esta palavra
possa, Pai amado, não estar ouvindo a palavra que foram proferidas por minha boca, mas possam estar verdadeiramente, Pai amado, ouvindo o que o Teu Espírito Santo esteja direcionando. Que ainda que sejam palavras, Pai amado, que saíram da minha boca, que possam chegar, Pai amado, cheias de unção no coração de cada pessoa, porque é a Tua unção que vai transformar e levar vidas, Pai amado, para junto de Ti. Não é, Pai amado, a minha vida, não é a minha palavra, não é a minha pessoa, Pai amado, que vai chegar até os necessitados, mas é o Teu Espírito Santo. E assim, Pai amado, eu te peço que não seja eu, Pai amado, simplesmente o eu, mas seja eu o condutor do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo conduzindo as palavras, medindo, transformando, Pai amado, como fala em gemidos inexprimíveis, transformando, Pai amado, verdadeiramente no significado e na plenitude do que ela tem chegado ao coração, dentro da necessidade de cada um. Te dou graças, Pai amado. Te dou graças por mais essa oportunidade. Te dou graças, Pai amado, porque diante de tanta perversão, diante de tanta maldade, diante de tantos testemunhos, Pai amado, que poderiam ter feito cada um de nós ter desistido, Pai amado, desse evangelho vivo e eficaz, desse evangelho que transforma, desse evangelho, Pai amado, que cura, desse evangelho, Pai amado, que faz com que a gente venha herdar o reino de Deus, nós, por conta dele, nós ainda permanecemos perante Ti. E faça, Pai amado, que se até aqui o Senhor nos ajudou, que daqui por diante o Senhor continue nos ajudando. E a gente permaneça dia após dia, meditando, Pai amado, na Tua palavra, aceitando, Pai amado, o que vem de Ti, para que possamos ser, Pai amado, verdadeiramente aceitos naquele dia do juízo, Pai amado, por Ti. Que quando as trombetas tocarem, a gente verdadeiramente possa, Pai amado, seguirmos para junto de Ti. E não somente nós, Pai amado, que já temos convicção de que Te servimos, mas aqueles que ainda, Pai amado, não Te aceitaram, que possam ser transformados, Pai amado, diante da Tua palavra verdadeira, viva, Pai amado, para que transforme cada um daqueles que estão precisando. Essa é a minha oração, para a Tua honra e para a Tua glória, somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém.